Tem dias que a gente acorda carregando perguntas que a noite não respondeu. Por que isso ainda não mudou? Por que eu ainda não entendo? Por que Deus parece tão longe? A gente vive numa época onde tudo é rápido. A internet responde em segundos. A inteligência artificial gera uma resposta antes de você terminar a pergunta. E aí? Quando a vida não responde no mesmo ritmo, parece que tem algo errado com a gente. Mas e se não tiver? E se a demora for parte do plano? Hoje eu quero te contar sobre um homem na Bíblia que esperou anos sem entender e sobre o que Deus estava fazendo, enquanto ele não entendia nada. Antes de começar, vamos respirar juntas. Se você puder, fecha os olhos por um momento. Senhor, que esta palavra chegue, não como informação, mas como abraço. Que cada pessoa que está assistindo sinta que pode parar de correr atrás das respostas por 5 minutinhos. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada uma. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje vem de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Eu vou repetir só uma parte, porque ela me deu trabalho por anos. Não se apoie em seu próprio entendimento. Isso não é uma ordem de ignorância, minha filha. É um convite à confiança. Deixa eu te contar a história de José. Não o José do presépio, o José filho de Jacó, o da túnica colorida. Com 17 anos, ele teve um sonho lindo, que seus irmãos se curvariam diante dele, que ele teria honra, que Deus tinha um grande plano para ele. E daí? Daí os irmãos jogaram ele numa cova. Daí ele foi vendido como escravo. Daí ele trabalhou anos na casa de Potifar. Daí foi preso por mentira. Anos, plural, sem resposta, sem explicação, sem sinal de Deus. Você acha que José entendia? Você acha que ele ficava todo dia feliz e tranquilo, dizendo eu confio, eu confio? Não, minha filha. Ele era humano. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele desistiu de Deus, nem que Deus desistiu dele. E quando finalmente José chegou diante do faraó, ele tinha 30 anos, 13 anos depois do sonho. 13 anos que não faziam sentido nenhum enquanto estavam acontecendo. Mas quando a história foi contada inteira, cada peça estava no lugar. A gente vive a história por dentro. Deus enxerga a história por fora. Quando você está na cova, tudo que você vê é cova. Quando você está na prisão, tudo que você vê é grade. Mas Deus está vendo o Egito, o faraó, os 7 anos de fartura, os 7 anos de fome e o reencontro com a família, que você ainda nem imagina que vai acontecer. E sabe o que isso significa para você hoje? Que talvez o que você não consegue entender não é um erro. É um capítulo que ainda não chegou. A pergunta não é: por que isso está acontecendo? A pergunta é: quem eu estou me tornando enquanto isso acontece? Agora eu quero te convidar para um momento de silêncio. Pensa numa situação da sua vida que você tem carregado, sem conseguir entender. Agora, ao invés de tentar resolver,
Ao invés de tentar entender, eu quero que você simplesmente entregue, não com palavras bonitas, com a sua verdade mesmo. Pode ser Senhor, eu não entendo nada, mas eu confio em Ti. Isso já é suficiente. A prática de hoje é simples e vai fazer diferença. Pega um papel, pode ser o caderninho, pode ser o bloco de notas do celular. Escreve uma coisa que você não entende e que você vai parar de tentar resolver hoje. Uma coisa só. E ao lado escreve: Isso está nas mãos de Deus. Não porque você não se importa, mas porque você confia mais do que entende. Vamos orar juntas antes de fechar. Pai, obrigada por não precisar da minha compreensão para continuar agindo na minha vida. Obrigada por ser maior do que a minha mente, mais paciente do que a minha ansiedade e mais fiel do que os meus medos. Eu te entrego hoje o que eu não consigo entender. E peço que a tua paz, essa paz que a razão não explica, guarde o meu coração. Em nome de Jesus, amém. E a frase de hoje, para você guardar no coração. Nem tudo precisa ser entendido hoje, mas tudo está nas mãos de quem entende tudo. Cuida de você, tá bem? A vovó Luzia te ama. E Deus mais ainda. Até o próximo devocional. Meus tesouros.